Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Ponte Musical. Eu sou Júlio Costa e é um prazer ter você conosco aqui pelo nosso canal do YouTube. Nosso programa de hoje está imperdível. Se eu fosse você, eu não sairia daí. O programa está apenas começando. Um dia você vai agradecer por seus filhos terem estudado aqui. colégioannemackenzie.com.br. Ele é um adorador, um músico, uma pessoa incrível e, acima de tudo, é um grande amigo e um grande irmão. Eu tenho o prazer de receber no nosso ponte hoje meu amigo Eduardo Barbosa. Dudu, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Julinho. Boa tarde, amigos. É um privilégio, uma honra estar aqui hoje com você. Você já falou tudo, né? Pela nossa amizade, pela nossa história, por aquilo que a gente já viveu juntos, né? Na área da música. Muita coisa, né, Dudu? Nosso tempo de amizade e construção de uma história, né? Amém, amém. Muito bom ter você aqui conosco. E vamos começar aqui um bate-papo, né? As pessoas que estão nos assistindo têm curiosidades, né? E a gente vai conversando aqui sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, e as pessoas vão sendo edificadas também nas suas casas. Dudu, para a gente começar, você já nasceu num lar evangélico? Eu nasci num lar evangélico, Júlio, desde que eu me entendo, se é a expressão que a gente usa por gente, né? Meu pai sempre e minha mãe são cristãos, né? Antes mesmo de eu nascer, então eu já nasci num lar cristão e cresci nesse ambiente, né? Meu pai também é um pastor de almas, então a gente veio fazendo parte dessa construção de cuidar de pessoas, de estar nesse ambiente onde a gente conhecia o nome de Cristo de forma real a partir de dentro da minha casa. Ai, que legal isso. E é um privilégio, né, Dudu? É um privilégio, né? Eu brinco, às vezes eu conto para os meus amigos que eu fui conhecer amigos fora desse ambiente da igreja, eu já tinha 18, 19 anos de idade, porque a gente era muito inserido mesmo nesse meio, ambiente, né? Nesse meio. E, Dudu, como que foi o seu contato com a música? Desde quando você ficou interessado nessa parte também, assim, da sua vida? Júlia, o meu primeiro contato, né, com a música foi, que eu me lembro, foi aos 8 anos de idade. Um pouquinho antes, meu pai já tocava violão, né, então eu lembro que meu pai, naquela época, ter um violão não era para qualquer um, né, e eu lembro que eu ficava olhando, observando meu pai colocando as notas no braço do violão, eu tentava decorar as posições, e aí quando ele saía, eu ia lá no guarda-roupa, pegava o violão e começava a tentar imitar. Então eu comecei no violão, e depois, aos 8 anos de idade, eu morava nessa época em Buritis, Minas Gerais. Meu pai foi mexer com terra, com fazenda lá. E na época eu comecei a aprender teclado e piano com a esposa do pastor da igreja local. Então foi meus primeiros passos. Foi num órgão de pedal, que a gente tinha que ficar tocando, balançando ele ali, como se faz na máquina de costurar, para sair o som. E foi assim que eu comecei a minha vida musical, aprendendo a leitura de notas, teoria, começando por partitura dos hinos da igreja. Que legal. Então foi o meu primeiro contato, que eu me lembro assim, de forma com uma professora, foi aos 8 anos de idade. Nossa, muito legal, Dudu. Assim,
praticamente você já respondeu a próxima pergunta, que a sua família, né, também é muito musical, né? O pessoal toca, canta. A história do meu pai é muito interessante, né? Ele conta que aos 14 anos de idade, 15 anos também, um pouquinho nessa faixa, ele gostava muito de cantar, ele tinha uma dupla sertaneja, na época ele ainda não era convertido, né? E ele cantava com um amigo numa rádio. E num belo dia ele recebeu o convite para ir numa igreja. E quando ele entrou, ele nunca mais saiu. E a partir dali ele continuou cantando, mas adorando ao Senhor, né? Ele tendo entendimento de que a vida dele tinha sido transformada. Então eu ouço meu pai cantar desde sempre, né? Eu lembro que aos meus 3, 4, 5 anos de idade, eu tenho lembranças assim de flashes, que meu pai tinha aquele gravador, né? Que a gente tinha da fita cassete. E a gente gravava, à noite, eu, minha irmã, meu pai, a gente sempre estava cantando, gravando as canções. Então eu tive esse contato desde muito cedo. Que legal, Dudu. E uma curiosidade também que o pessoal tem, quais instrumentos que você toca então? Primeiro violão, teclado, tem mais algum? Cara, é difícil falar assim porque toca mesmo, né? Eu não me considero um músico, né? Hoje eu me considero um adorador que usa o instrumento para tocar e para usar de referência, mas a minha maior praticidade hoje, aquilo que eu sempre estou usando é mais o teclado, o piano, depois o violão, porque eu comecei por ele. Então arroz com feijão ali também no violão sai. E a gente costuma dizer que quando a gente está na igreja e precisa de completar e de ajudar, a gente consegue, né, acompanhar com baixo, de repente algumas canções um pouquinho mais tranquilas na bateria, mas é muito mais para ajudar do que como instrumento, que eu nunca fiz aula, nunca desenvolvi nada, né? Então esses dois instrumentos são os dois instrumentos principais que eu tenho um pouco mais de habilidade. De habilidades, né? Nossa, Exatamente. Muito legal. E, Dudu, quais são assim os ministérios musicais que têm te influenciado na atualidade? Júlia, é difícil falar de atualidade, né, cara? É difícil falar de atualidade porque tem hora que eu me pego pensando que eu já estou numa certa idade, que eu pensava que era muito longe, e como vai ficando difícil de gravar as canções hoje, né? Eu tenho falado com os meus amigos que eu não sei se é por causa da idade ou se porque as músicas hoje estão muito parecidas. Sim. Né? Eu lembro que na nossa época de adolescência, quando a gente começou, né, as canções eram mais harmonicamente, melodicamente, eram mais trabalhadas, as melodias se diferenciavam muito. Sim. Hoje, talvez pelas influências americanas e inglesas e que a gente vai trazendo e vai copiando demais, a minha sensação é que as músicas hoje são muito parecidas. Então, como tem muita música sendo produzida, né? Hoje o acesso para a produção de música é muito fácil. Então você está na sua casa, você grava, você faz ali, já coloca, já sobe numa plataforma. Então são muitas canções saindo e muitas canções parecidas. E eu tenho tido dificuldade e até de ouvir muitos ministérios e gravar o próprio nome do ministério. Eu ainda tenho algumas canções que eu ouço muito, mas eu tenho ouvido muita coisa atual, mas é difícil de falar qual me influencia hoje. Um cara que eu sempre gostei, que eu me identifico muito melodicamente, é o Marquinhos Gomes, é um cara que eu sempre gostei de ouvir. Né? A nossa geração, eu peguei uma geração das bandas, né? A Oficina G3 foi uma referência muito grande para mim, né? Vocalmente, né? Até depois, mais para frente, o Roupa Nova, né? Apesar de ser uma banda secular, mas é uma banda que foi referência para mim vocal, então eu gostava muito de ouvir, porque eu ficava sempre atento às questões vocais, etc. Então hoje eu não vou falar que tem uma referência, eu tenho gostado muito, alguns cantores da Assembleia de Deus, né? Que são de origem da Assembleia de Deus, eu tenho ouvido muito, e tem me abençoado muito, né? Como a Midian Lima e outros cantores do meio, Anderson Freire. Então são o Samuel, acho que é Samuel, alguma coisa Samuel, mas é um cara também, são pessoas que têm feito muitas composições e vários cantores, não só da Assembleia, têm gravado as músicas deles, mas são pessoas que eu tenho ouvido muito. Muito legal, Dudu. E qual vai ser a primeira música que nós vamos escutar com você agora? Eu pensei em algumas canções aqui para compartilhar, e essa primeira canção é do Disco Praise, já tem outras gravações deles, né? Mas é uma primeira gravação que eu ouvi essa canção deles, e é uma canção que fala da presença, né? Como a percepção de que nesse lugar que nós estamos aqui, Deus é real, né?
E a gente precisa ter esse entendimento que o Espírito Santo está nesse lugar, e quando ele está nesse lugar, tudo se transforma, há ambiente para que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, ele tem esse ambiente propício para isso. E essa canção fala sobre isso, sobre sacrificar, sobre nos humilhar, sobre a nossa fonte de amor ser Jesus Cristo de verdade em tudo aquilo que a gente faz. Amém. Então vamos ouvir. Vamos lá. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já estamos de volta hoje com meu amigo Eduardo Barbosa. Não saia daí.
Estamos de volta com o nosso programa Ponte Musical e hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo Eduardo Barbosa. Dudu, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Além de adorador, como você disse, né, no primeiro bloco que você não é músico, né? Além de adorador, você também é fisioterapeuta, né, por formação. Exatamente. E o que te motivou a fazer esse curso? Júlio, eu sempre gostei da área da saúde, né? Eu lembro na minha adolescência, apesar de ser muito novo quando eu tomei essa decisão de que rumo tomar, mas eu sempre era atraído pela área da saúde, era um curso muito novo na época, eu resolvi fazer ele, e tinha muito a ver com a questão das mãos, né? Então, eu sempre entendi que através das minhas mãos, Deus tinha algo para fazer, tanto musicalmente como espiritualmente falando. Então, nesse processo de atuar com pessoas utilizando as minhas mãos, era um entendimento que hoje muito mais claro que na época, mas eu sempre tive esse entendimento de que eu estava ajudando pessoas também com o toque das minhas mãos, com a reabilitação. E na época, quando eu fiz o curso de fisioterapia, eu atuei nos primeiros 7, 8 anos. Depois, algumas coisas foram amadurecendo e eu acabei saindo um pouco da parte de atuação na área da fisioterapia, fui para a de gestão, mas continuei trabalhando também agora esses últimos 2 anos na área da saúde também, no hospital em Brasília. E agora retorno para Uberlândia, né? No final do ano passado eu retornei para a cidade, então estou morando aqui hoje novamente e voltei a atuar na área da fisioterapia, né, muito por esse entendimento também desse chamado, dessa vocação, entendendo que de alguma forma eu também preciso abençoar pessoas na área da saúde e a gente tem atuado agora numa parte do dia diretamente com fisioterapia novamente. Então tem sido um privilégio. E muito legal essa analogia, né, das mãos, né? Você usa suas mãos para adorar ao Senhor, né, com um instrumento, e também usa suas mãos para abençoar pessoas, né, através do toque ali do fisioterapeuta. Muito legal isso, né? A gente vai passando os anos, né, Júlio? A gente vai aprendendo algumas coisas, né? Vai amadurecendo na caminhada com Cristo. E hoje eu tenho esse entendimento muito claro, né? À medida que Jesus nos reveste com autoridade, com poder e manda a gente impor as nossas mãos sobre as pessoas, para que através do nome de Jesus, na autoridade que nos foi revestida através do Espírito Santo, a gente abençoa as pessoas. E eu creio, né, no Deus que realiza milagres, um Deus que transforma vidas. E eu tenho hoje esse entendimento, eu tenho essa convicção desse chamado, dessa vocação, que quando eu uso as minhas mãos para tocar o piano, quando eu uso as minhas mãos para impor sobre a vida de alguém, à medida que o meu crescimento na intimidade com o Senhor vai aumentando, à medida que Jesus vai me revestindo com essa autoridade e poder, cada dia mais as pessoas vão ser abençoadas, porque essa unção que começa a encher o meu coração, ela começa a ser derramada e através das minhas mãos eu posso repartir aquilo que Deus já tem derramado sobre a minha vida. E aí a gente está repartindo quando a gente está atuando, saúde, na reabilitação motora, enquanto a gente está atendendo ali, usando as mãos, em espírito a gente está derramando, profetizando, cura na vida daquelas pessoas. Então tem sido um tempo muito especial, esse tempo agora voltando com essa consciência mais forte ainda dentro dessa área. Bênção, bom demais. E Dudu, qual foi assim o seu maior desafio que você encontrou assim ao longo do tempo, assim nessa sua carreira de fisioterapeuta mesmo, né? Eu formei muito novo, né? Eu lembro que eu terminei o terceiro colegial com 16 anos. Então, tomar uma decisão com 16, 17 anos, né, daquilo que você vai trilhar o resto da sua vida, depois eu fiquei muito inseguro se era isso, se não era, porque você vai caminhando como pai de família, como chefe de casa, você começa a pesar a questão da profissão, daquilo que você ama, do retorno que aquilo traz financeiramente. Então, o maior desafio meu durante essa caminhada é, como qualquer profissão também que estava começando, é o reconhecimento, a união da classe na época. Então, todas essas barreiras, né, que a gente vive num país muito difícil, né, nessa questão aqui no nosso país, as coisas têm mais valor do que as pessoas, né?
E o nosso sonho é que um dia as pessoas tenham mais valor do que as coisas, né? Então, a nossa mão de obra, quando a gente depende do nosso serviço, da nossa mão, do nosso esforço e contato direto, a gente fica muito limitado, né? Então sempre a gente está pesando isso. E hoje, diante dessas circunstâncias, eu venho atuando numa parte do meu dia, mas eu não posso tomar todo o meu dia, né, atuando só nessa área, porque é um momento difícil pelo reconhecimento por tudo que a gente tem tudo que está acontecendo no país, né? A crise nós estamos vivendo e esse tempo. Então, e buscando muito também a direção de Deus, para que a gente tenha convicção daquilo que é o nosso propósito, o nosso ministério, o nosso chamado, para que cada vez mais tudo que eu construa seja em torno daquilo que realmente é a minha vocação. Muito legal. E Dudu, assim, as pessoas são disciplinadas em fazer os exercícios e as recomendações que o fisioterapeuta Muito faz, difícil, tá? Júlio. No nosso país, uma coisa que a gente não aprende é ter disciplina, né? Mas assim, eu creio, nesse tempo de pandemia, uma coisa que é bem percebida agora nesse último mês, que eu voltei para essa área e estou trabalhando numa instituição pública aqui da cidade, as pessoas foram obrigadas a darem atenção. Porque pelas limitações de tempo, de hora, de não poder mais aglomerar, então nós tivemos que diminuir muito a quantidade de sessões que um paciente tinha na semana para poder atender mais pacientes. Então, um paciente que ia 2, 3 vezes, ele está indo 1 vez por semana para poder ter chance de outras pessoas poderem continuar sendo atendidas. Então, a gente teve que, nessa pandemia, passar muito para o processo da orientação. Sim. Então, a gente ensina algumas coisas que é possível ele aprender ali e depois em casa ele precisa repetir para que ele vai um dia da semana. Se ele ficar os outros 6 dias sem fazer nada, sem desenvolver essa atividade, o ganho é muito lento. Né? Então as pessoas têm tido um pouco mais de conscientização, né? Então, mas esse desafio ele é constante sempre e eu acho que ele não muda pela característica nossa mesmo do nosso país, que é um país que a gente não aprende disciplina, planejamento, a gente vai aprendendo à medida com a vida, né? Isso, com as então, enfim, né, a gente está caminhando. Sim. E, Dudu, qual que é a importância assim, do fisioterapeuta, já que você disse, nessa questão da pandemia, no tratamento, né, da Covid-19, assim, no processo de recuperação? Várias áreas, né? Depende muito, porque o Covid hoje é uma doença muito nova, mas ela vem trazendo comprometimento. Já se sabe que não é. No começo tinha muita relação com o pulmão, então a parte respiratória, né? Tanto que as mortes aconteciam porque havia um comprometimento muito grande e ele ia para o UTI ser entubado por causa do pulmão, principalmente. Depois que ele sai do hospital, já muitos órgãos têm sido comprometidos. Então hoje já tem, o rim pode ser comprometido, o coração pode ser comprometido, depende muito daquilo que já era as condições do paciente. Mas o mais importante hoje, continua ainda sendo, em termos de prevalência, realmente a reabilitação da parte respiratória, né? Então, quando o paciente, normalmente, quando ele fica muitos dias internado, ele compromete muito o pulmão, um processo muito complexo, então a gente precisa, de novo, expandir novamente o pulmão, para que haja melhore a troca, né, a parte de oxigênio, cansaço. Então, com certeza, a gente tem, os fisioterapeutas têm atuado muito nas unidades de atendimento, muito nessa área respiratória, reabilitando o paciente. E quando tem outros comprometimentos, a gente vai direcionando também, como qualquer reabilitação, daquilo que é comprometido no nosso corpo, né? Tá certo, Dudu. Bem, vamos ouvir mais uma canção? Vamos, essa segunda canção aqui é uma canção que eu tenho ouvido mais recentemente, né? Não é uma canção de anos atrás, eu não sei qual ano que ela foi composta, mas uma canção que fala sobre esse ambiente, né? E como eu estava te falando aqui, esse ambiente de entendimento que eu tenho hoje, quando eu estou atendendo um paciente, quando eu estou atuando, quando eu estou impondo as minhas mãos, é um ambiente que quem prepara o ambiente é o Espírito Santo de Deus, né? E essa música fala sobre isso, que quando a gente entra na presença de Deus e abre espaço para que o Espírito Santo comece a preparar esse ambiente para aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer revelar, aquilo que Deus quer fazer, a atmosfera do ambiente muda, né? E eu espero que hoje esse propósito seja alcançado, né? Enquanto a gente está conversando, eu tenho certeza que
quando a gente começa a falar do Espírito Santo, de Deus, o ambiente nosso muda. Verdade. E muitas coisas que estão acontecendo aqui hoje, que nós estamos conversando, as canções que vão ser, que estão sendo entoadas, com certeza vai chegar, vai tocar até a sua vida. Eu tenho certeza que o recado do Espírito Santo de Deus também vai chegar até a sua casa e o ambiente da sua casa também será mudado. Amém. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Amém. Amém. Que música linda, né? Deus é maravilhoso mesmo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já já estamos de volta com Ponte Musical, mais um pouquinho de Eduardo Barbosa aí com vocês. Não saiam daí. Oi pessoal, meu nome é Lorena, estou aqui no quiosque da Chata de Bonita no Berlândia Shopping para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vende aqui. A gente oferece curso de automaquiagem, serviço de maquiagem por agendamento e análise de coloração pessoal, para você saber a sua paleta de cores para combinar tudo e ficar linda. Espero vocês aqui!
na People, o profissional do futuro passa primeiro por aqui. E aí, bora embarcar nessa? Inglês, robótica, games, programação, administração, informática e outras tecnologias. Fazemos parte da maior rede de inglês e tecnologia do Brasil para as novas gerações e contamos com profissionais altamente qualificados. Traga o seu filho para fazer parte desse time de sucesso e inspirar o seu futuro. O futuro das novas gerações começa aqui. Invista no seu conhecimento com cursos de alto padrão de tecnologia de acordo com as habilidades por idade. Ponte Musical está de volta e infelizmente estamos indo para o nosso último bloco, Dudu, mas ainda tenho algumas perguntas aqui para te fazer. E você foi o idealizador, quase que não sai a palavra, e o fundador do grupo Vox, né? Eu sei que tem várias histórias marcantes, assim, no tempo, né, que a gente viveu como grupo, mas você tem, assim, uma que te marcou muito, que você jamais esqueceu, assim? São muitas, né, experiências, né, Dudu? São muitas histórias, né? Eu me lembro, quando eu comecei a cantar aqui não, né? Ali, aqui, né? Lá na igreja, você fala? Aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia, lá na igreja, lá na segunda igreja, quando nós começamos essa participação de forma efetiva num conjunto musical, né? Lá na igreja, no grupo Ebenezer. Sim, que veio antes, né? E aí foi quando nós começamos a desenvolver esse processo de conjunto musical. Depois eu me lembro que você chegou, o Jefferson também estava na época, o Paulo Henrique também já fazia parte do Ebenezer, o André também na época era adolescente, estava junto conosco no grupo de adolescentes. E eu lembro que eu tinha um desejo de fazer algo diferente. E como tinha muito como referência o Roupa Nova, né? Sim. E o próprio Ebenezer também era um conjunto que trabalhava muito vocal, né? Mas eu queria fazer algo, a minha vontade era de fazer talvez algo mais agressivo, mais arrojado no sentido vocal. E uma coisa que eu me lembro foi que a primeira música que veio no meu coração, quando eu chamei, né, os 5 e que todo mundo topou esse projeto, foi o Aleluia de Handel, né? Deus. E foi uma loucura, porque além de ser um desafio tocar acompanhado por instrumentos musicais, a gente falou, vamos fazer esse Aleluia de Handel só voz, só vocal. E foi um grande desafio, porque a gente era só homens, né? Um grupo de 5 homens. E você fazer o Aleluia de Handel, né? Um soprano, por um homem fazer, um grave, que a gente não tinha um cara que era naturalmente grave. E foi um desafio muito grande. E uma coisa que me marcou muito, porque quando a gente fez a primeira, como diz a gente, no primeiro culto que a gente tocou, né? Eu lembro que a gente fez o Aleluia de Handel e foi uma sensação incrível de fazer. A música é uma música incrível e ela adora o Senhor o tempo todo, né? E é uma música que a gente está cantando para Deus mesmo, o tempo todo falando da sua santidade, né? Declarando aleluias a Ele. E quando terminou foi algo muito impactante, né? Porque a gente ficou impactado, porque para a gente era um desafio. Para as pessoas que não entendiam de música também, isso se torna muito maior, porque vê, né, que quem estava fazendo aquela voz aguda, aquele agudinho, aquele grave. E sem instrumento, e uma música que tem muito ritmo, né? E cada um faz uma coisa diferente, exatamente, né? Toda hora você está cruzando ali um com o outro, né? na parte vocal, nas frases. E eu me lembro que foi muito marcante isso, e isso impactou, porque acabou fazendo um boca a boca para as pessoas. E uma coisa que eu lembro, assim, que foi muito forte, porque eu lembro que depois dessa primeira apresentação, no final do primeiro mês, a gente tinha uma agenda para 6 meses fechada, já aqui na região do Triângulo Mineiro. Isso foi muito forte, porque era uma responsabilidade de que a gente
impactaria essas pessoas, né, de alguma forma. E isso trouxe uma responsabilidade muito grande, porque quando as pessoas abrem a casa delas para nos receber, e a gente é uma responsabilidade muito grande. E a gente está falando de um grupo já não eram quase só adolescentes, porque a gente já estava ali na faixa dos 17, 19 anos, né, mas num ambiente de muitos desafios, né? Todo mundo começando faculdade, alguns já trabalhando. Então foi um tempo muito marcante. E lógico, né, Júlio, muitas histórias. Mas eu queria lembrar de uma história, não especificamente sobre histórias de viagem e etc., mas de uma percepção espiritual que a gente tinha naquela época e que hoje começo a entender isso melhor. Mas eu me lembro que a gente tocava aqui, a gente tocava em Uberlândia, né? A gente tocava em Patos de Minas, a gente tocava em Araxá, a gente tocava em Tuiutaba, a gente tocava em Goiânia, a gente tocou em Brasília, a gente tocava em São Paulo. E era muito interessante como a cada domingo, a época que a gente estava viajando, a palavra de Deus era a mesma nos lugares diferentes que a gente ia. Eu lembro que eu sempre parecia que eu estava ouvindo a mesma palavra de domingo passado, que a gente estava em outro lugar, em outra região. E isso era muito forte para mim, porque eu percebia que o Espírito Santo de Deus é realmente o mesmo. E a palavra que ele traz para o povo, para a cidade, para o país, em momentos específicos que nós vivemos, normalmente ele está movendo o povo dele numa direção. Né? Então isso me mexia muito comigo e trazia esse senso de responsabilidade, de que não era só uma apresentação, que não era um grupo de amigos, né, que era bom demais, um grupo de amigos, 18 anos, viajando, né, pegando estrada, era uma festa todo final de semana. Mas à medida que a gente foi caminhando, espiritualmente isso também, Deus não dependia de nós para fazermos isso, mas apesar de nós, fazia através de nós. É verdade, foi uma grande escola, né, Dudu? Com certeza. E Dudu, assim, na sua caminhada cristã, quais são os conflitos, as dificuldades que você encontra assim no seu dia a dia? É difícil falar sobre isso, né, Júlio? Porque né? É um ambiente muito sensível, porque eu penso que a nossa maturidade com Deus, hoje eu entendo melhor aquele versículo que Jesus falava, né? Que a gente ensinou, né? Falava, a gente precisa coisas de menino, a gente está falando como menino. Mas chega uma hora que não dá para a gente ficar bebendo mais leite. A gente tem que começar a comer pão. E além de comer pão, a gente precisa oferecer o pão. E esse é um processo de maturamento que dói, porque a gente precisa aprender. Crescer dói, né, Dudu? Crescer dói. E a gente cresceu num ambiente, e hoje eu faço essa reflexão, independente do nome da igreja, independente das questões de placa de igreja, a gente viveu no Brasil um tempo de muita religiosidade. Né? Eu percebo que a gente, como cristão, a gente às vezes apontava muito o católico, né? A igreja, porque a gente, né, às vezes está indo ali só fazendo um ritual, a gente tinha dificuldade de entender isso. E depois de muito tempo eu comecei a perceber que parece que nós estávamos também fazendo rituais. E para nós a gente começou a dar mais importância em rituais, na religiosidade, do que na própria espiritualidade. E hoje Deus tem me ensinado muito e eu tenho tentado entender aonde nós precisamos nos apegar, né? Que é na nossa intimidade com Deus, é a nossa espiritualidade que é importante, porque a partir disso que a gente vai abençoar o corpo, a partir disso que a gente externa aquilo que Deus já está fazendo em nós, para abençoar aqueles que estão ao redor de nós. E aí as pessoas que estão perto de nós começam a perceber as virtudes de Deus em nós, e não as nossas próprias virtudes. Então hoje eu tenho tido muito cuidado e sempre tenho dado muita atenção, porque por ter sido criado e vivido nesse ambiente, a gente carrega como cristão um peso muito grande. Né? E às vezes a gente esquece da graça. Então a gente comete um erro, a gente fica com peso na consciência. A gente está um povo, às vezes, cristão, que recebeu a graça, de graça, e nós estamos cansados o tempo todo. Nós estamos frustrados, nós estamos cansados, parece que tudo é um peso. Quanto mais a gente aproxima de Cristo, quanto mais a gente assume responsabilidades na igreja, mais a gente está cansado. Aí que graça que foi essa que levou sobre a cruz as nossas enfermidades, as nossas feridas, o nosso peso. E agora Jesus
quando ele encontra compaixão e arrependimento e quebrantamento no nosso coração, nós somos perdoados. E dali para frente, nada mudou. Então, eu tenho tentado viver assim, Júlio. Os meus desafios hoje é continuar crescendo e buscando Cristo na espiritualidade, na minha intimidade com Ele. Né? Naquele mundo espiritual que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos, mas a gente consegue enxergar com os nossos olhos as coisas que a gente ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não viram, mas o coração daquele que tem fé, que tem esperança, que gera fé dia após dia na intimidade com Cristo, nos faz, mesmo em situações tão difíceis, tão pesadas, mas viver de forma leve, porque a gente tem a convicção e a certeza de que é Cristo que está no controle do nosso barco. E por Ele estar no controle do barco, Ele vai chegar do outro lado. Amém, amém. Dudu, quem convive contigo sabe que assim, você tem muitos sonhos, muitas ideias. Por acaso, você tem algum projeto assim de gravação, de algum trabalho agora para o futuro? É bom, né, Júlio? Eu acho... Quando a gente... Esses dias eu estava lá em casa separando, eu tô separando material para montar um quadro. Eu gosto de guardar a história, né? Aí eu peguei o primeiro disco que eu participei foi da banda Transcende. Foi em 92... Peraí... 92. E era menino. Era um disco de vinil, tinha 13 para 14 anos. Depois a gente no Vox, quando nós começamos no primeiro ano, em 98 para 99, nós gravamos o primeiro CD. Depois em 2003 nós gravamos outro CD. Depois em 2013 nós fizemos um outro CD muito mais... já no final de tempo, de caminhada que a gente estava juntos, né, do que um início de um trabalho. Então, assim, eu gosto muito, Júlio, hoje eu estou buscando realmente, se for uma ferramenta que coopere para aquilo que é o propósito e meu chamado que Deus está me levando hoje, com certeza eu não tenho dificuldade nenhuma. Né? Hoje, com mais experiência, com mais relacionamentos, essas coisas materiais a gente resolve muito fácil. Né? Mas o mais importante é que aquilo que for gerado no material para as pessoas ouvirem, possa ser gerado num ambiente onde o Espírito Santo de Deus estava, onde ele esteve e onde ele vai chegar quando as pessoas ouvirem isso, né? A gente não sabe, eu não falo nunca, é lógico que a gente vai perdendo a voz já não vai conseguindo fazer as mesmas coisas, a gente vai tendo as limitações de tempo, mas eu creio que aquilo que Deus quer fazer, o meu coração sempre vai estar disposto, né? E se eu tiver essa convicção, com certeza a gente ainda vai fazer alguma coisa, talvez até juntos, né? Inclusive nessa próxima música aqui, né? Eu não vou perder a oportunidade de você de dar o ar da sua voz aqui nessa canção, né? Para que a gente possa aí relembrar esse tempo juntos também, tantas vezes que a gente já cantou e adorou o Senhor juntos, né? Amém. E Dudu, você pode deixar assim uma mensagem de esperança para os nossos telespectadores nesse tempo difícil que nós temos vivido? Deixa uma palavra para eles. A palavra, o que eu quero deixar com vocês é aquilo que eu tenho percebido e tenho entendido, aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? A gente vive em um ambiente, em um mundo de muitas informações, né? A gente tem percebido tantas coisas que a gente lia dos finais dos tempos, né? De como seria os últimos tempos, de como seria a preparação da igreja para subir ao céu. E não há segredo. Né? Não há segredo. Inclusive a última canção que nós vamos fazer aqui hoje fala sobre esse segredo. Só tem um segredo para a gente ser vencedor: entrar para dentro do nosso quarto, fechar a porta e orar. Entrar na presença de Deus, né? Buscar o Espírito Santo de Deus. Não há como a gente viver no mundo que nós vivemos, enfrentar as coisas que nós temos que enfrentar, se a gente não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se a gente não estiver cheio dessa alegria que é renovada todo dia pelas manhãs, a misericórdia de Deus, o amor. A gente só pode amar porque a gente é amado. E se a gente não tem esse discernimento, essa percepção, essa convicção daquilo que de quanto Deus nos ama, e esse amor que a gente percebe é lá dentro do nosso quarto com Ele. Então, acho que talvez hoje as pessoas inverteram muito a ordem das coisas, né? A gente gasta mais tempo num ambiente de 4 paredes reunido muitas pessoas,
né, em muitas programações às vezes. Hoje já não é tanto, porque a gente está vivendo um momento que nós estamos afastados, né? Mas isso também deu uma chancela, né, para as pessoas ficarem em casa. Agora você pode servir a Deus lá na sua casa, você nem precisa vir mais para a igreja, né? Você não precisa encontrar o corpo de Cristo, você não precisa ter relacionamento com as pessoas, a gente não precisa mais sentar à mesa ao redor das mesas, porque as pessoas agora têm uma chancela para ficar em casa na internet, servindo a Deus. E isso é muito perigoso. Então o meu conselho, se eu posso chamar isso de conselho, mas uma experiência que eu tenho vivido. Muitas coisas têm mudado nesse último ano na minha vida, porque eu comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito na minha vida, que é entrar para dentro do quarto e gastar cada dia mais. Cada dia que passa eu tenho um pouco mais de entendimento, eu quero gastar mais tempo na presença de Deus. Amém. Então não é mais 5 minutos, não é mais 10, não é mais 30, é pelo menos 1 hora, depois 2 horas. E à medida que você vai entrando na presença de Deus, e a gente vai vivendo isso de forma real, a gente quer passar mais horas. Então o segredo é esse, é entrar para dentro do seu quarto e orar. Amém. Vamos ouvir então essa canção? Vamos lá. Essa canção é uma canção muito linda também, e que ela fala sobre um clamor para que Deus não deixe morrer em nós a primeira essência, né? Porque no final das contas, talvez não é a gente mesmo que está regando, né? Mas à medida que Cristo nos atraiu o nosso coração, e é esse primeiro amor, essa primeira essência, são as nossas lágrimas de adoração na presença do Senhor dentro do nosso quarto, que vai manter a nossa chama viva, o nosso coração firme e os nossos olhos olhando para o alvo, que é Cristo, porque é só nele que a gente vai ser mais que vencedores, né? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser
seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Amém. Dudu, quero te agradecer imensamente por você ter aceito nosso convite e ter participado do nosso programa hoje. Foi especial. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te amo. E que Deus continue abençoando a sua vida, sua casa, seu ministério. Amém. Que você continue produzindo frutos e frutos para a glória e honra do nome do nosso Deus. Amém, Julinho. Obrigado. Te agradeço também pelo convite, né, que eu estou mais do que em casa, né, por tudo aquilo que a gente já viveu juntos. E também agradecer a todos que vão ver esse programa, que vão poder usufruir daquilo que a gente está repartindo aqui, porque o que a gente está repartindo eu tenho convicção e certeza que é aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Espero que você curta, lembre aí de algumas histórias, de bons momentos, né? Nós já estamos aí pelo menos há 28 anos juntos, né? Construindo essa história, e foi um privilégio poder repartir e falar um pouco daquilo que Deus tem feito no meu coração e na minha vida. Amém. Vamos marcar um dia do Vox, gravar um programa? Vamos sim, vai ser extraordinário. Vai ser um muito prazer bom. Demais da conta. Viu? Vamos organizar. Queremos também agradecer aos nossos patrocinadores que têm nos abençoado e têm feito esse programa chegar até a sua casa. Ponte Musical sempre vai ao ar aos sábados a partir das 16 horas, através do canal do YouTube, aqui do nosso canal da Igreja Presbiteriana, Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. E também nós queremos convidar você a baixar o aplicativo da Segunda Igreja Presbiteriana para você receber várias informações, inclusive do nosso programa também, que você possa fazer isso. E lembrando, que você que ainda não inscreveu no nosso canal, faça isso, ative o sininho para você receber todas as informações e notificações e compartilhe o link do nosso programa com seus familiares e amigos para que assim tudo que a gente viveu aqui hoje possa também chegar na vida daquelas pessoas que precisam ouvir uma boa música, precisam ouvir a palavra do Senhor nos seus corações. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Vamos ouvir mais uma canção agora com Eduardo Barbosa. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi,
Eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto.